Cumprimento então ao nosso ouvinte, a você que está nos acompanhando pela internet, dando sequência então à nossa série de entrevista, Jorge Darley Wolff, que retoma então trabalho no Legislativo Municipal, quarto mandato. Bom dia, seja bem-vindo, Darley. Bom dia, Sóstenes, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nova. É um privilégio estar aqui, conversando contigo, principalmente, e com todos os ouvintes da Rádio Nova. No primeiro momento, agradecer a oportunidade de vir aqui e, ao mesmo tempo, agradecer aos 833 eleitores que confiaram em mim essa tarefa de voltar à Câmara Municipal de Vereadores. 833. Foi a maior votação que tu já teves ou teve votação maior a três vezes que concorreu anteriormente? Sim, na terceira vez que concorri como vereador, eu fiz 896 votos. Quer dizer, diminuiu um pouquinho e isso é perfeitamente compreensível. Fiquei 4 anos fora da vida pública, né? Não da vida comunitária, mas da vida pública, e também pelo considerável número de candidatos que tivemos nessas eleições. Então, o eleitor realmente teve candidatos muito qualificados, muito bons, teve uma nominata muito interessante que colocaram o seu nome à disposição, o que dividiu um pouquinho os votos dentro do município, não é? De fato, eu acho que são 65, teve uma desistência, e teve também alguns vereadores que não fizeram uma campanha muito forte, até teve uma situação da Elizabeth Saip, que acho que foi colega tua, não, quando tu assumiu, ela deixava a Câmara Municipal de Vereadores no ano 2001 que tu assumiste, né, concorreu em 2000, foi o último ano em que ela participou da Câmara de Vereadores como vereadora, e após então, pelo que eu me recordo, ela não concorreu mais, concorreu dessa vez, mas acabou não fazendo a campanha, mas mesmo assim o número de candidatos foi bastante expressivo. Como que foi a campanha para ti? Olha, Sóstenes, assim, eu sempre penso que a campanha a gente não pode fazer em 45 dias. E isso é uma coisa que eu carrego dentro de mim. A campanha, se você quer fazer um número expressivo ou quer te eleger, tu tens que ser o mesmo durante 4 anos. E é isso que eu procuro fazer. Eu, por mais de 10 anos, já sou presidente da comunidade católica, então eu tenho uma vida comunitária bem ativa, né? E a gente tem que ser sempre o mesmo. O que eu mais escutei nessa campanha poxa vida, tia, agora os políticos aparecem de novo, né? O que de fato de mim não pode dizer, né? A gente está presente na comunidade o tempo todo e a gente tem que ser o mesmo o tempo todo. Não deixar ou cumprimentar as pessoas só em vésperas de eleições ou enxergar as pessoas. O eleitor avalia isto muito bem e o resultado apareceu, né? Eu acredito que assim, a campanha foi muito em cima disso. E eu dizia no início da caminhada, teve alguns colegas que me disseram, 45 dias é muito pouco tempo para fazer campanha. Eu disse, gente, a campanha vocês têm que fazer sempre. Se vocês têm alguma pretensão de concorrer a um cargo eletivo, a campanha tem que estar sempre. Você tem que ser sempre o mesmo. Você tem que cumprimentar as pessoas sempre, ser sempre simpático, cordial com as pessoas, e é isso que a gente procurou fazer. Então a campanha se torna muito mais fácil, Sóstenes. Tu consegue encurtar muito espaço com isso. É preciso ter esse envolvimento com a comunidade permanentemente, ser político permanentemente. Exatamente. Isso tem que estar no sangue da gente, né? Está no teu sangue, então, a política? Com certeza, né? E a prova disso, poxa vida, eu fiquei 4 anos fora da atividade política, né? Então, retomar com 833 votos, com um universo tão grande de candidatos, e volto a dizer, candidatos qualificados. Tivemos uma nominata em todos os partidos, nomes muito, muito bons, viu? Que poderiam perfeitamente representar a comunidade de Nova Petrópolis. De fato, tu ficaste 4 anos fora, até porque concorreu na eleição passada, foi candidato a vice-prefeito na chapa que compôs o PTB com o PSDB. Ricardo Lavrens concorreu a prefeito, tu concorreste a vice-prefeito e não foi daquela vez, não conseguiram se elegerem, né? Vocês dois aqui. Almeja já futuramente, ainda teu nome está uma possível candidatura no futuro? Claro que é cedo para a gente falar ainda, né? Mas uma vez político, como tu disse, está no sangue, está fazendo permanentemente, é teu projeto político ser prefeito de Nova Petrópolis ou por enquanto está pensando na Câmara apenas? Não, hoje o pensamento primordial é a Câmara Municipal, né? A gente escutou muito nesses 4 anos que a Câmara estava de certa forma desqualificada, que não se tinha um rumo na Câmara, que a coisa estava meio devagar lá, e isso é o primeiro lugar. Nós temos que
retomar, a Câmara tem que ser vista como um lugar onde acontecem as coisas, onde os projetos são discutidos. E isso eu venho dizendo há muito tempo. Nós temos que discutir a ideia, não quem teve a ideia. Isso é o grande lema que a gente tem que levar junto para dentro da Câmara de Vereadores. A Câmara tem que ser vista como um lugar onde as coisas de fato acontecem, né? Ela tem que voltar a ser respeitada, os vereadores têm que voltar a ter credibilidade. E o que falta para isso, ao teu ver? Para a Câmara ser respeitada, a gente sabe que, claro, tem um cenário nacional. O político, como todo, criou um estereótipo e a sociedade até, muitas vezes, acaba sendo injusta com alguns, né? Com certeza. Apontando o dedo para quem, né, não tem culpa, como se diz popularmente, no cartório. Exatamente. Mas o que falta a nível de município, que é justamente o local em que a população está próxima do seu representante, ao meu ver, a política, seja partidária, seja a política pública, mais importante, porque esse fator de proximidade faz com que as reivindicações possam ser feitas no dia a dia. E a resposta pode ser imediata ou não, mas vai depender da forma que cada um tiver capacidade para fazer ou interpretação daquilo que está se solicitando. Exatamente. Nós temos que ter de volta essa credibilidade e isso nós não vamos conseguir só nos aproximando da comunidade, tentando entender quais são as demandas que a comunidade tem para nos trazer e nós temos que deixar um pouco de lado esse ranço, essas rusgas que tem, esquecer um pouquinho o que passou. Nós temos que ter a capacidade de olhar para frente. Isso nós temos que fazer. A Câmara de Vereadores, os vereadores têm que ter a possibilidade de olhar para frente, avaliar o futuro. E isso só trabalhando, esquecendo a sigla partidária, é uma coisa que eu defendo muito. Eu acho que para concorrer a gente realmente tem que ter uma sigla partidária para seguir, mas ao mesmo tempo, depois de eleitos, eu acho que a sigla é uma só, Nova Petrópolis, a comunidade. E isso que nós temos que fazer, brigar por Nova Petrópolis, não discutir coisas do passado, que isso não volta mais. Isso não volta mais, nós temos que ter a capacidade de avaliar coisas para frente, com positividade. Muito bem. Estou conversando então com o Jorge Darley Wolff, vereador do PSDB, vai então para o 4º mandato, começando a partir do dia 1º de janeiro. Esteve um mandato, uma legislatura fora por conta, como disse, né, concorreu a vice-prefeito, a chapa a qual ele compôs acabou não sendo vitoriosa e, como consequência disso, ficou afastado, mas agora voltou com excelente votação, a sua segunda maior votação nos 4 pleitos então que concorreu. Darley, certamente essa questão de deixar o passado, acho que tem que ser feito, mas também é preciso, acho que, fazer uma ponderação, e eu pergunto para ti, porque eu acho que hoje, na Câmara de Vereadores, tu será, na próxima legislatura, o mais experiente dentro do PSDB, né? E por conta disso também, acho que cabe uma reflexão. A que se deve, qual foi o erro e qual que é a projeção que tu acredita, o rumo que o PSDB deverá tomar a partir de agora, já que assim como ele ficou 2 anos seguidos no poder em Nova Petrópolis, também se afastou por conta do voto, é o eleitor que decide, né? Decidiu primeiramente que deveria permanecer durante 2 mandatos e agora decidiu que deve ficar fora por 2 mandatos. Qual que é a reflexão que tu faz sobre esse cenário que tivemos aí nas últimas eleições e a projeção, então, para 2020, que eu imagino que o PSDB deva estar também tentando novamente ser um dos, não apenas coadjuvante, mas, por assim dizer, um ator protagonista, ator principal desse cenário político. Hoje o PSDB é o maior partido da cidade, né? E então a gente tem pessoas muito boas dentro do partido, assim como os demais também têm, né? Mas nós temos que ter claro uma coisa. Tem um ditado que diz, o poder emana do povo. Então nós temos que respeitar, em primeiro lugar, a vontade da população. Então, com certeza, o partido, nós temos que reestruturar, quem sabe, o partido, trazendo novas lideranças, mantendo as lideranças que a gente tem. O partido é grande, é forte, e eu acho que tem que ser reestruturado. Isso é um primeiro ponto. E com certeza o PSDB vai estar sempre disputando o cargo, sempre vai estar na disputa de cargos eletivos na cidade, seja para vereador, seja como vice-prefeito, seja como prefeito. Acho que nós vamos sim brigar de novo daqui a 4 anos
vamos ter candidatos, sim, para representar a comunidade, tanto no Legislativo como no Executivo. Não fragilizou, não vai esmorecer esse partido que hoje tem o maior número de filiados, então, no município? De jeito nenhum. Nós, como diz o ditado, perdemos uma batalha, mas não perdemos a guerra, né? Então, volto a dizer, nós temos que respeitar a vontade das pessoas, né? O prefeito eleito é o prefeito da cidade, os vereadores eleitos são os vereadores da cidade, e 4 anos passam ligeiro, né? E o povo tem toda a liberdade de decidir o que é melhor, na sua concepção, o que é melhor para eles. Muito bem. Estou conversando com o Jorge Darley Wolff. Darley, como vereador, então, agora, a partir de 1º de janeiro, qual que vai ser a tua linha de atuação dentro desse contexto de oposição? Mas tu já disse antes que deu para compreender que conotou que não é uma oposição por oposição, e sim, imagino que, e a própria frase que tu diz, esquecer o que passou, né, os ranços políticos, esquecer o que passou, dá para se trabalhar com o governo, sendo oposição, e fazer um trabalho produtivo, de maneira que não se prejudique a comunidade e que não fique naquela questão vinculada a partido apenas para defender a ideologia do partido, e muitas vezes de forma fisiológica, né, que muito se fala, que é a questão dos interesses corporativos, seja do partido, seja de pessoas. Qual que vai ser a tua linha de atuação como vereador de oposição, e certamente tu vai liderar também a bancada de oposição, imagino pela experiência. Com certeza. Sóstenes, eu posso te falar de cadeira, porque eu tive, na minha primeira eleição, em 2000, eu fui vereador de oposição e me reelegi e fui o mais votado na época, na segunda eleição. Qual sempre foi e sempre vai ser a minha linha de atuação como vereador de oposição? O que eu acho que a oposição ela é salutar, né? Ela é importante para o bom andamento dos trabalhos dentro do Executivo, e eu sempre tive uma linha muito clara. Nós temos que aplaudir o que está bom, aprovar o que é bom para a coletividade e que faz reflexos maiores na comunidade, e corrigir o que está errado. Corrigir o que está errado. Ninguém sabe tudo, mas é por isso que o povo confiou na gente, para sermos os representantes da comunidade, para fazer o melhor pela comunidade. Indiferente de quem está no Executivo, indiferente do partido que está à frente. Nós temos que, sim, aquilo que nós muitas vezes falamos em campanha, de ser o elo de ligação entre a comunidade, foi o que eu mais escutei na campanha, isso nós temos que, de fato e de direito, exercer, né? Nós temos que, sim, levar as demandas para a Câmara de Vereadores, para que o Executivo tome ciência do que está acontecendo, fiscalizar de maneira responsável, não simplesmente criticar por ser oposição. Isso é uma linha que eu nunca tive e jamais vou adotar esse sistema. Agora, nós temos que estar preparados para saber de como e fazer essa oposição com inteligência. Isso nós temos que fazer e nós vamos fazer. Muito bem. Darley, normalmente essa questão, principalmente na Câmara de Vereadores, quem acompanha, a gente percebe que muito se volta ao passado para comparar governos quando tem vereadores que estão lá há vários mandatos. Essa próxima legislatura terá uma característica até um pouco diferente aí das anteriores. Nós temos você, né, com o 4º mandato, então. Teremos também, nessa legislatura, o Daniel, que chega ao seu 5º mandato, se eu não estou equivocado, acho que é o vereador com mais tempo de mandato em Nova Petrópolis, juntamente com o falecido Erio Seefeld, né, que não chegou a cumprir todo o 5º mandato, faleceu em 2007. Sim. E teremos também, como vereador de experiência, não com tanta experiência assim por mandatos, mas o Jerônimo Chital Pinto, que tem um amplo conhecimento também da Câmara de Vereadores. Enfim, acho que são as figuras principais dentro dessa configuração que temos hoje. Por outro lado, vem jovens, vem pessoas que não ingressaram na política, né, que inclusive do teu partido, né? O Ney, por exemplo, que é do PSDB, ele tem amplo conhecimento na área pública porque é funcionário há mais de 25 anos, como contador em Picada Café, conhece muitos. Imagina-se que, e entende-se que saberá fiscalizar muito bem o governo e fazer as suas ações junto à comunidade, né? Qual que é a tua avaliação nessa nova configuração da Câmara de Vereadores que teremos a partir de 2017, sendo que ela é nova de fato, né?
mesmo tu sendo com experiência, tu estás voltando. E tu irá, juntamente com outros 6, renovar essa Câmara de Vereadores. Qual que é a tua expectativa em relação a 2017 com essa nova composição? Sóstenes, uma expectativa muito positiva. Eu acho que a comunidade soube escolher nomes que realmente possam representar e bem a comunidade. Eu vejo isso com muito bons olhos. Temos 2 jovens ingressando aí na Câmara de Vereadores que, como diz o ditado, uma vassoura nova sempre varre bem, né? Então eles vêm com uma expectativa muito grande e a comunidade também espera isso deles. Aliado à nossa experiência já, dos nomes que tu já citaste, eu vejo com bons olhos. Eu acho que a Câmara nós vamos ser, digamos assim, essa nova legislatura vai ser um reflexo do que a comunidade realmente espera do legislador. Não simplesmente ir lá fato de, como vem acontecendo, de 6 de um lado batendo, 5 do outro lado defendendo. Não, nós temos que mudar esse cenário. E eu acho que essa nova composição tem todos os atributos, todas as qualidades de fazer isso, de fazermos um bom trabalho, de convidarmos eventualmente as entidades para fazerem parte do processo legislativo. É isso que a gente tem que fazer, tem que chamar as entidades para conversar, para discutir os problemas. Sozinho a gente não é ninguém e eu acho que isso nós vamos conseguir fazer com muita autoridade e nós vamos conseguir desenvolver, junto com esses 11 vereadores eleitos, nós vamos conseguir desenvolver um bom trabalho. Até porque se fosse analisar os 6 que bateriam, seriam o quê? Se fosse julgar pelo modo, por assim dizer, tradicional que muitas vezes se comporta os partidos de oposição aos vereadores. Temos hoje 3 do PSB, né? Desses 3 são 3 novos, Kátia Tsuman, 2 do PSB. Do PSB? PSB são 2, o Ceará e o Mongo. O Ceará e o Mongo, né? Tá certo. A Kátia Tsuman é de vocês, tá PSDB, certo. sim. PSDB, tá certo. PSDB Coloquei ela, tem 4... mudei ela de partido. Sim. Mas ela era de outro partido. Era de outro do partido. PTB. Hoje ela tá, se vocês compõem, são 4 vereadores, né? Exatamente. Você, a Kátia, tem também o Ney e o Calito. São os 4 do PSDB. Isso. Na verdade, teve uma renovada dentro do próprio PSDB, mas mantiveram os 4, que eram 4, né? Na última, na atual, eram 4 também. 2 do PSB. Que são, então, o Rodrigo dos Santos, e também o Ceará, que são João Paulo Viana, que são os vereadores. E desses, então, como eu disse, o mais experiente, com mais tempo de mandato, é o senhor, né? Com 4 mandatos, então, que chega aqui, e também o Adelar Hansen. Então, dá para ver que realmente deu uma oxigenada bastante na Câmara de Vereadores. Darley, volto em relação à questão do teu trabalho agora, que tu realizou, e o que tu pretende propor em termos de projeto, até para a gente avaliar um pouquinho aquilo que tu já fizeste à frente da Câmara de Vereadores. Gostaria que destacasse os principais projetos que tu apresentaste. E eu queria comentar 2. Um deles, e certamente teve uma repercussão muito positiva, que é a questão da proibição de fumar em locais fechados. Eu acho que isso conseguiu, dentro dos critérios que tu estabeleceste, né, nessa regra, nesse projeto de lei, era justamente no sentido que as pessoas, elas mesmas, se fiscalizassem e, de forma automática, houvesse, né, essa redução, e de fato a gente percebe que houve. Né? Sim. Agora tem um outro projeto, que é justamente aquela dos cães de condução. Foi teu projeto, Foi né? meu projeto também. Esse a gente percebe que parece que não está muito bem funcionando. Tu vê que falta algum tipo de fiscalização, falta algo a mais, além daquilo que foi feito na Câmara de Vereadores. O que está faltando para projetos como esse, de proibir a circulação de cães que são mais agressivos, né? Cães de uma raça mais ferozes, né? Circular na rua sem uma coleira, sem um sistema que proteja o animal, mas principalmente os humanos. Sim, essa questão, a primeira delas, que eu considero a mais importante porque trata de saúde pública, as duas, evidentes, são de saúde pública, mas a lei, veja bem, Sóstenes, a lei do antifumo, eu tive o cuidado de fazer isso não meramente para proibir, não proibimos ninguém de fumar. Isso é uma decisão livre de cada um, mas a questão do cigarro,
como eu disse, é uma questão de saúde pública, foi talvez a lei mais importante dessa cidade, que num primeiro momento as pessoas receberam com uma certa adversidade, né? Porque a gente sabe que... Mas, por outro lado, muita gente veio me agradecer. E talvez, muito em função desses 830 votos que fizemos nessa última eleição, tenham alguma ligação com essa lei. Porque hoje as pessoas me dizem, hoje a gente pode ir numa festa, num baile, num evento, que a gente não precisa chegar em casa e botar a roupa de molho ou já ter que tirar a roupa fora de casa porque não consegue entrar dentro de casa por causa do cheiro de cigarro. Então, e eu vou te dizer mais, no primeiro ano depois da aprovação dessa lei, eu fui muito criticado. Algumas pessoas realmente não gostaram, acharam que era uma lei muito autoritária, que não era para ser assim, e na verdade não é. A gente só restringiu o uso do cigarro. E outra, a lei do passeio público, restringindo um pouco o passeio de cães no passeio público, principalmente na questão do recolhimento dos dejetos. Né? Eu vejo isso com bons olhos e vejo que algumas pessoas seguem à risca isso aí. E recentemente eu estive num passeio de férias com a esposa em João Pessoa e me chamou a atenção. Lá no calçadão da orla, percebemos a cada 30 metros tem um poste com uma caixinha de plástico onde tem uma sacolinha. E isso nós talvez podemos retomar e implantar esse sistema. Para que as pessoas, à medida que vão passeando, quando esquece a sacolinha em casa, pode tirar lá, daqui a pouco em alguns pontos da cidade, podemos implantar esse sistema também. Que eu vi com bons olhos. Mas é uma questão de saúde pública. Nós temos muitas praças, muitos parques e teve realmente pessoas que levavam o seu animalzinho de estimação para fazer as suas necessidades justamente na grama onde as crianças brincam, tio, e deixavam a coisa por ali. Quer dizer, então, isso nós temos que... Mas eu acho que tem que ser retomado com conscientização. Fazer daqui a pouco uma campanha de alerta, né? E isso tem que pode partir da Câmara de Vereadores, pode partir da Secretaria da Saúde, né? Porque tem tudo a ver com saúde pública. De fato, com certeza. Darley, para a gente encerrar aqui, já estamos esgotando o nosso tempo de entrevista, tem algum projeto específico que tu já pensas em apresentar no primeiro ano do teu mandato? Alguma área específica que tu percebeu nesses 4 anos afastado que precisa ter um olhar mais atento de tua parte, no sentido de contemplar essa área aí? Com certeza, Sóstenes. Eu acho que nós temos que olhar com muita urgência a questão do estacionamento rotativo. Achei precipitada essa questão de reprovar o projeto, que tanta gente se empenhou e trabalhou. Acho que temos que retomar esse assunto do estacionamento rotativo. É um mal necessário, mas precisa. Se nós queremos falar em turismo em nossa cidade, nós temos que proporcionar ao nosso turista que ele tenha espaço adequado para o seu estacionamento. Isso é primordial, isso não temos como voltar atrás, né? Daqui a pouco a questão até... discutir um pouco mais com a comunidade a questão do número de vereadores em nossa cidade. 11 são muito? É muito vereador para um porte de Nova Petrópolis, ao teu ver? Eu acredito que seja exagerado, viu? 9 seria o ideal, que é o que tinha antes. Inclusive, eu fui o autor, fiz a lei 2 vezes. Uma vez entendemos que poderia ser melhorada e nós retiramos o projeto de lei, não por mim, mas por outro vereador. E na segunda vez ela foi reprovada. Eu acho que... Mas isso é um assunto que nós vamos discutir com a comunidade. A comunidade tem que dar o seu aval. Se 9 é bom, se 11 é bom, nós vamos ter que discutir isso com a comunidade. Mas com certeza vamos retomar esses assuntos. Muito bem. Certamente um assunto polêmico, como tu falou, que realmente foi criticado em outro momento por conta daquela lei antifumo, né? E esse até é um assunto polêmico, tanto é que se hoje fossem 9 vereadores, inclusive um vereador do teu partido estaria fora, né? Com certeza. Não está preocupado aí com situações que possam politicamente te prejudicar, no sentido de que às vezes não é tão, por assim dizer, essa decisão seja negativa num percentual ou numa parcela da população? Nós temos que avaliar de um pouco diferente disso, né?
as pessoas que vão decidir isso, né? E se nós temos 11 vereadores ou 9 vereadores, eu não digo que seja muito ou pouco, mas se tivermos 9 vereadores qualificados que deem o seu resultado, daqui a pouco é melhor do que 11 que produzem pouco. Então essa avaliação nós temos que fazer. E cada um tem que correr atrás do seu espaço, né? Nós não podemos dizer, porque tem 9, vou deixar de eleger um do meu partido. Pode acontecer que não elejam um vereador de outro partido, mas isso é uma coisa que a gente tem que discutir com calma. Nós temos 4 anos para discutir isso. Isso, inclusive, só vai fazer efeito nas eleições de 2020, né? Então, temos muito tempo para discutir isso com a comunidade, mas é um assunto que eu acho que a gente tem que retomar e voltar a conversar. Muito bem. Que corra atrás dos votos e que corra atrás também na qualificação, por que não, né? Com certeza. Se o critério é esse de qualificação, os mais qualificados podem entrar com mais facilidade aí ou com menos dificuldade, né? E vou te dizer, a comunidade avaliou isso, né? A gente se preparou, fiz uma graduação, fiz uma pós-graduação na área de gestão de pessoas, então a gente, ao longo desses 4 anos que eu tive fora, eu não fiquei parado no tempo, né? A gente correu atrás, buscou conhecimento e fiz questão de dizer isso para as pessoas, né? E o resultado, acho que muito em função disso, veio confirmado no dia 2 de outubro. Muito bem. Darley, obrigado pela entrevista que nos concede ao vivo aqui na Rádio Nova e que também estará na internet aí em breve para que você possa acompanhar então o que pensa o nosso vereador, assim como os demais 10 vereadores do nosso município. Obrigado pela participação aqui. Agradeço a oportunidade, que tenham todos uma ótima semana e um grande abraço a todos. Ok, conversei hoje então com Jorge Darley Wolff, o candidato mais votado do nosso município para a Câmara Municipal de Vereadores. A gente vai para um breve intervalo e já eu retorno aí com a continuidade do nosso programa jornalístico Prato Predileto.